Antes de começarmos, respire fundo. Permita que seu coração se acalme diante de Deus. E enquanto você ouve esta mensagem, deixe que cada palavra encontre um espaço seguro dentro de você. Hoje, você será convidado a revisitar a maneira como tem amado, reagido, servido e caminhado. Não é um chamado para culpa, mas para transformação. Uma transformação que vem do Espírito, não da força humana. Romanos 12:9 nos convida a um amor sem máscara, um amor sem hipocrisia, sem interesses ocultos, sem aparência de bondade que não nasce do coração. E talvez, se você for sincero consigo mesmo, também já percebeu como é fácil amar seletivamente. Amar quando é confortável, amar quando não exige renúncia. Mas Deus nos chama para algo muito mais profundo. Ele nos chama para amar como Cristo, com verdade, com entrega, com propósito. E é por isso que hoje iniciamos essa caminhada espiritual juntos. Porque o Evangelho não é apenas um conjunto de ideias bonitas. É uma vida a ser vivida. Uma vida que se manifesta nas nossas escolhas diárias, nos nossos pensamentos silenciosos, nos gestos que ninguém vê, nas palavras que saem de nós mesmos quando estamos cansados, pressionados ou contrariados. Às vezes, você percebe pequenas rachaduras dentro de si, reações que não combinam com o que você crê, pensamentos que não refletem a bondade de Deus, atitudes que escapam antes de você pensar. E tudo bem reconhecer isso. Só não é saudável permanecer assim, porque o Espírito Santo não expõe falhas para nos envergonhar, mas para nos curar. É por isso que, no meio desse caminho, Deus nos chama a rejeitar tudo o que corrompe o coração. A maldade, a mentira, a manipulação, a soberba, a comparação, a dureza. Ele nos chama a nos apegarmos ao bem, como quem segura firme uma corda que impede a queda. Em Efésios 4:32, o convite ecoa: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Bondade, compaixão e perdão são práticas que moldam o coração até ele se parecer mais com o de Jesus. Deus te chama a abrir espaço dentro de si, a permitir que Ele sonde, revele e restaure. E você não precisa fazer isso sozinho. Ele está aqui. Ele te vê, te conhece e, acima de tudo, te ama profundamente. Quando Paulo fala sobre um amor sem hipocrisia, ele não está apenas nos pedindo para evitarmos falsidade. Ele nos convida a viver um amor que nasce de um coração curado, tratado e moldado pelo próprio Deus. Antes de qualquer atitude externa, Deus olha para dentro. Ele vê intenções, motivações e pensamentos que ninguém mais enxerga. E é justamente ali, na profundidade da alma, que a verdadeira transformação acontece. Em Efésios 4:32, somos orientados a ser bondosos e compassivos uns com os outros. Essa bondade não nasce de esforço humano, mas do Espírito Santo operando silenciosamente dentro de nós. A cada dia, Ele nos lembra de quem fomos chamados para ser e nos dá força para agir com gentileza, mesmo quando o mundo provoca nossa irritação, nossa pressa ou nossas feridas. A caminhada com Cristo é um convite a sondar o coração. Por isso, quando você percebe que algo dentro de você se desalinha, um ressentimento, uma dureza, um julgamento precipitado, essa percepção não é condenação, é graça. Deus está te mostrando onde deseja tocar, curar e alinhar. Ele não te expõe para te envergonhar, mas para te libertar. E quando a palavra diz para nos apegarmos ao bem, ela não está falando de um bem superficial, mas de escolhas profundas que refletem o caráter de Jesus. O bem que transforma relacionamentos, que acalma ambientes, que cura feridas antigas, que reflete o amor do Pai. Às vezes, o bem exige silêncio. Outras vezes, exige coragem para falar com verdade. Às vezes, significa ceder. Outras, significa permanecer firme. Mas em todas as situações, o bem tem uma fonte: Deus.
Assim como Filipenses 2, 3, 4 nos lembra a considerar os outros superiores a nós mesmos, somos chamados a viver uma fé que nos ensina a olhar além das nossas próprias necessidades. Ao fazer isso, nosso coração encontra paz. O peso diminui. A alma se alinha à vontade de Deus. Peça para o Senhor te mostrar onde Ele deseja trabalhar no seu interior. Peça para Ele te ensinar a amar sem máscaras, sem reservas e sem interesses ocultos. Porque quando o coração é moldado por Deus, tudo ao redor começa a mudar também. Quando o coração é transformado, o mundo ao redor sente a diferença. Quando Paulo nos lembra que o amor deve ser sem hipocrisia, ele não aponta para um comportamento superficial, mas para uma transformação profunda, aquela que nasce dentro do coração e transborda para cada gesto, palavra e atitude. Amar como Cristo não é algo que produzimos sozinhos, é fruto da presença viva de Deus moldando quem somos. E é justamente nessa jornada silenciosa entre você e o Senhor que o Espírito Santo trabalha com mais intensidade. Talvez você se esforce para fazer o bem, mas ainda sinta que algumas atitudes não refletem aquilo que realmente deseja viver. Talvez lute contra impaciência, mágoas acumuladas, irritações diárias ou pensamentos que você gostaria de não ter. É por isso que Efésios 4:32 nos chama: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Não é um chamado para parecer bondoso, é um convite para ser transformado, para que a bondade seja uma consequência natural. E essa transformação não acontece da noite para o dia. É diária, gradativa, íntima. Ela passa por decisões que quase ninguém vê. O momento em que você respira fundo antes de responder, a escolha de silenciar um comentário cruel, o esforço de perdoar quando tudo em você queria desistir. Cada pequena decisão é uma semente plantada. Filipenses 2, 3, 4 também nos direciona. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Isso não significa diminuir quem você é, mas elevar o outro com generosidade, algo raro em um mundo tão competitivo. A humildade bíblica é a postura de quem confia que Deus já cuida de tudo e por isso não precisa disputar, provar ou se exaltar. Deus te chama para um estilo de vida que revela Jesus mesmo quando ninguém está olhando. Ele te chama para atitudes que brilham mesmo quando ninguém percebe. E, acima de tudo, Ele te chama para uma sinceridade que começa no coração e se espalha para tudo ao redor. Quando você escolhe o bem, mesmo em silêncio, o céu inteiro testemunha. Quando você decide amar, mesmo ferido, algo poderoso nasce dentro de você. Quando você rejeita o que afasta seu coração de Deus, você abre espaço para que Ele habite mais profundamente. Fique firme. A obra que Deus começou em você não ficará pela metade. Há momentos em que fazemos o bem de forma intencional, planejada, quase como um ato consciente de obediência. Mas existe algo ainda mais profundo, quando a bondade passa a ser uma marca natural do seu caráter. Não porque você quer ser visto como alguém bom, mas porque o Espírito Santo está moldando seu coração de forma tão íntima, tão consistente, que agir com misericórdia se torna parte de quem você é. Paulo nos lembra em Gálatas 6:10 que devemos fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Essa orientação não é apenas uma sugestão, ela é um chamado a enxergar cada pessoa que cruza o nosso caminho como uma oportunidade de manifestar o amor de Deus. Mas para isso, precisamos de sensibilidade espiritual, paciência e disposição para servir até quando ninguém está olhando. E talvez aqui esteja um dos maiores desafios da vida cristã: viver o bem mesmo quando ninguém reconhece, quando não há aplausos, quando ninguém vê o esforço que você faz
para manter um coração puro, mas Deus vê. Ele conhece cada intenção sua, cada batalha silenciosa, cada vez que você vence o impulso de revidar, cada vez que escolhe abençoar em vez de ferir, perdoar em vez de punir, restaurar em vez de afastar. A bondade que agrada ao Senhor não é aquela praticada apenas quando é fácil, mas a que permanece firme mesmo quando exige sacrifício. Ela nasce de um coração moldado pela presença de Deus, um coração que reconhece sua própria fraqueza, mas se apoia no Espírito Santo para ir além de si mesmo. E talvez você esteja vivendo exatamente isso, tentando ser luz em um ambiente difícil, tentando manter a paz em meio a conflitos, tentando agir com amor onde há ingratidão, tentando ser fiel quando o desânimo tenta te derrubar. Saiba que cada ato seu tem peso eterno. Deus honra cada gesto de bondade que você escolhe praticar, mesmo quando ninguém mais nota. Continue permitindo que Ele transforme suas reações, seus pensamentos e suas atitudes, porque a verdadeira mudança espiritual acontece não apenas quando você aprende algo novo, mas quando você decide viver aquilo que aprendeu, com perseverança, integridade e fé. Quando permitimos que o Espírito Santo molde nosso interior, algo profundo começa a acontecer. Nossas atitudes passam a refletir Jesus de forma natural, quase inevitável. Não é mais um esforço baseado apenas na força de vontade, mas um movimento suave e contínuo de Deus dentro de nós. É como se Ele pegasse aquilo que estava desalinhado, aquilo que ferimos ou fomos feridos, e transformasse em terreno fértil para um novo estilo de vida. Uma vida que honra, que ama, que constrói e que ilumina. O chamado de Romanos 12:9 ecoa aqui. Amar sem hipocrisia, rejeitar aquilo que nos afasta de Deus e nos apegar firmemente ao que é bom. É um convite diário, não para a perfeição, mas para a sinceridade. Deus não espera máscaras de você. Ele espera entrega. Ele espera verdade. E é nessa entrega que florescem virtudes como compaixão, mansidão, humildade e disposição para servir. Exatamente como vemos nos ensinamentos de Filipenses 2:3-4, que nos chamam a considerar o outro com honra e olhar para além de nossos próprios interesses. Isso não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. É reconhecer que amar como Cristo amou sempre custará algo, mas sempre valerá a pena. Galatas 6:10 também nos encoraja. Façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A bondade que Deus espera de você não é teórica, é prática. É no jeito de falar, de acolher, de perdoar, de ouvir com atenção. É naquele momento em que você poderia reagir pela carne, mas escolhe responder pelo Espírito. É naquela decisão silenciosa que só você e Deus sabem que precisou de coragem. E mesmo quando falhamos, porque falhamos, Ele não nos abandona. Ele nos corrige com amor, nos levanta com graça e nos guia de volta ao caminho. Caminhar com Cristo é estar sempre sendo moldado, sempre sendo refinado, sempre sendo guiado para mais perto de seu caráter. Hoje Deus te chama a olhar para dentro com honestidade e para fora com misericórdia, a abandonar o que pesa, o que corrompe, o que endurece, a abraçar o que transforma, o que purifica, o que aproxima. Ele te chama a viver uma fé que respira, que transborda, que toca e cura. E você não precisa temer esse processo. A transformação não acontece de um dia para o outro, mas acontece quando o coração está disposto. Senhor meu Deus, nesta hora eu me coloco diante de Ti com humildade, reconhecendo que preciso da Tua graça para viver um amor verdadeiro, sincero e que honra o Teu nome. Pai, purifica o meu coração de toda intenção que não Te agrada. Arranca de mim toda hipocrisia, orgulho, egoísmo, dureza e tudo aquilo que me afasta do Teu propósito. Ensina-me a amar como Cristo amou, com paciência, verdade, compaixão e entrega.
Dá-me um coração sensível ao próximo, mãos dispostas a servir e um espírito pronto para perdoar. Que as minhas palavras tragam vida, que minhas atitudes revelem bondade e que minhas escolhas sejam luz no caminho de quem me cerca. Senhor, fortalece-me quando o bem parecer difícil. Guia-me quando minhas emoções tentarem me dominar. Sustenta-me quando eu não souber o que fazer. Ajuda-me a ser alguém que promove paz, que age com misericórdia e que busca a justiça com humildade diante de ti. Que a minha vida seja um reflexo do teu amor, não um discurso, mas um testemunho vivo. Molda-me segundo a tua vontade e que o teu Espírito Santo seja minha força diária para caminhar com sinceridade, pureza e integridade. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se esta mensagem falou com você, deixe um amém nos comentários, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa ser lembrado do amor verdadeiro de Deus. Você não está só. Vamos caminhar juntos nessa jornada de fé.